Senhoras e senhores deputados, no caso, senhora e senhoras, não tinha visto a Mariana Mortágua, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de dar início à audição do Sr. Dr. António Vitorino, na qualidade de ex-ministro da Defesa Nacional, mais precisamente do 13º Governo Constitucional. Obviamente a primeira coisa que eu gostaria de fazer era agradecer ao Dr. António Vitorino a sua presença e a disponibilidade e a brevidade, inclusivamente, como imediatamente quando o contactei, acedeu a estar connosco e, portanto, com um curto tempo de preparação e seguramente com algum esforço de memória, porque para o 13º Governo Constitucional vai, de facto, já há algum tempo. Enfim, penso que o Sr. Doutor conhece o objeto da Comissão, portanto, trata-se de uma Comissão de Inquérito à aquisição de equipamentos militares, portanto, à sua aquisição e, obviamente, aos processos de contrapartidas normalmente envolvidos nessas mesmas aquisições. E pergunto-lhe, Sr. Doutor, mais uma vez agradecendo a sua presença, se pretende ou não, enfim, já me fez sinal que sim, ainda que de forma breve, usar de um tempo que é uma faculdade dos membros ouvidos nesta Comissão de ter uma intervenção inicial. Doutor, a palavra é sua e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria de dizer que tive muito gosto em aceder a este convite. Como o Sr. Presidente acabou de recordar, eu exerci responsabilidades no Ministério da Defesa entre 1995 e 1997, quase há 20 anos. Portanto, o depoimento que eu poderei dar a esta Comissão é algo entre a história e a arqueologia. E nessa perspectiva, a única coisa que eu gostaria de dizer é que dos equipamentos que eu creio que estão a ser objeto desta Comissão, o único que tem uma parte de sobreposição com as minhas responsabilidades políticas tem a ver com a aquisição dos submarinos e o ponto de situação em relação a essa matéria, que sendo um tema recorrente do debate sobre o equipamento militar, na primeira lei de programação militar, que salvo erro é de 1987, o paradigma era ainda a modernização dos submarinos Albacora, que tinham sido adquiridos pelo Estado português e que estavam na altura em funções, e que em 1993, com a segunda lei de programação militar, é introduzido pela primeira vez na programação dos equipamentos de defesa a modernização da capacidade submarina. O que significa, portanto, que é da segunda lei de programação militar que advém a decisão da Assembleia da República de passar do modelo de modernização dos submarinos existentes à abertura da possibilidade de criar um programa para a aquisição de novos submarinos. Esta lei de programação militar, a segunda lei de programação militar, foi aquela que eu fui chamado a aplicar quando exerci funções em 1995. A execução da segunda lei de programação militar tinha sido objeto de uma diretiva ministerial de execução da lei de programação militar também de 1993, na altura do governo presidido pelo Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva, e por um despacho conjunto que estabelecia o programa de modernização dos submarinos da Marinha de setembro de 1995, escassas semanas antes das eleições legislativas. Despacho conjunto esse subscrito pelo meu antecessor na pasta da Defesa, o Sr. Dr. Figueiredo Lopes, e pelo então Ministro da Indústria, Engenheiro Mira Amaral. Durante o meu período de responsabilidades políticas, entre 95 e 97, tratou-se essencialmente de duas questões mais relevantes, penso eu. A primeira é a revisão da Lei de Programação Militar. Como sabem, nos termos da Lei Quadro da Lei de Programação Militar, as leis têm um período de vigência e têm que ser revistas a meio percurso, e em 97 foi feita a revisão da Lei de Programação Militar, onde a manutenção da capacidade submarina não foi objeto de nenhuma alteração. Portanto, manteve-se o objetivo de renovar a capacidade submarina da Armada Portuguesa. E o segundo elemento relevante de que eu me recordo tem a ver com o facto de o Estado-Maior da Armada ter solicitado ao Ministério da Defesa autorização para aprofundar o diálogo com as autoridades britânicas
na medida em que o Reino Unido tinha assinalado a sua intenção de renovar a sua própria frota submarina e de alienar os submarinos Upholder que estavam na altura ao serviço do Reino Unido e de que eles pretendiam alienar na medida em que iriam enverdar por uma nova fileira de submarinos. E estes são os dois elementos essenciais, penso eu, de que eu me recordo que foram diretamente da minha responsabilidade, na medida em que eu autorizei o Estado-Maior da Armada a prosseguir essas conversações com o governo britânico para a hipótese de adquirir submarinos usados. E, portanto, em termos de responsabilidade política, o que eu gostaria de sublinhar perante esta Comissão é que, no meu juízo da época, entendi que devia manter em paralelo, duas possibilidades. A possibilidade de adquirir submarinos novos e a possibilidade de adquirir submarinos usados. E entendi, à época, que essa dinâmica, digamos assim, em paralelo, poderia ser virtuosa do ponto de vista de qualquer que fosse a solução que viesse a ser adotada, que constituía uma alavancagem negocial, fosse qual fosse a perspectiva que viesse a ser finalmente decidida. A abertura do concurso verificou-se em princípios de 98, se a memória me não falha, quando eu já tinha saído do governo. Eu saí no governo em novembro de 97, nas condições que, de certeza absoluta, os senhores deputados se recordam e que eu me dispenso de trazer à colação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Enfim, posso registar que, enfim, conjugado até com audições que fizemos ontem, designadamente o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, os seus deputados completarão a informação com aquela que nos deu agora e que entronca com essa, obviamente, que recebemos do ponto de vista do responsável da Armada, e registar que a sua memória é viva, apesar dos anos que vão, e é apurada, apesar dos anos que já vão. Portanto, o sistema agora, Sr. Doutor, é de rondas por partidos. Cada partido nesta ronda inicial dispõe de 10 minutos e são 10 minutos livres, ou seja, pode perguntar, responder, usando livremente esses primeiros 10 minutos nesta primeira ronda. E nós temos um sistema rotativo e, portanto, o partido que fez a ronda anterior passa para o partido seguinte na audição subsequente. E, portanto, ontem o último partido que iniciou a última ronda foi o CDS, hoje compete ao PCP iniciar esta primeira ronda e por isso eu dou a palavra desde já ao Sr. Deputado João Ramos para iniciar as suas perguntas. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por cumprimentar o Dr. António Vitorino em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Queria começar, não era por aqui que queria começar, mas aproveitava para perguntar relativamente à questão que nos fez agora referência relativamente aos submarinos. O que queria perguntar é que decisões tomou no sentido do cumprimento da segunda lei de programação militar, nomeadamente do reforço de capacidade submarina. Disse-nos agora que foi a autorização do Estado-Maior para fazer contactos no sentido de iniciar estes processos. Foi exclusivamente isto? Ou houve outras decisões relativamente a esta matéria, nomeadamente definição de critérios para a aquisição? Gostava também de perguntar relativamente a outro processo. O Sr. Doutor não referiu, mas no governo que fez parte, no 13º Governo Constitucional, foi também feito o concurso para a abertura dos helicópteros EH-101. Certamente não terá sido da sua responsabilidade, não sabemos, era isto que gostava de perguntar. Este processo foi iniciado neste concurso, julgo que terá sido o seu sucessor a iniciar o processo, mas se o processo já se tinha iniciado anteriormente e qual foi o seu desenvolvimento. E se efetivamente, se há alguma relação com este processo, gostava de saber, ou de uma opinião sobre, tendo em conta aquilo que é os pesados encargos financeiros que eles representavam para o Estado português, como o PCP na altura afirmou, perceber esta opção pela aquisição de topo de gama, né, dos helicópteros mais caros no mercado e não outras soluções. Obrigado, Sr. Deputado, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos submarinos,
como em setembro de 1995 foi estabelecido o programa para os submarinos, pelo tal despacho conjunto que eu lhe referi, do Ministro da Defesa de então e do Ministro da Indústria, a execução dessa parte da segunda Lei de Programação Militar prosseguiu durante o governo, o 13º Governo Constitucional, da responsabilidade do Estado-Maior da Armada. Portanto, a execução daquele despacho conjunto que eu não revoguei, portanto estava em vigor, foi da responsabilidade do Estado-Maior da Armada, onde havia um grupo especializado que tratava da questão dos submarinos. E, portanto, durante os 2 anos em que eu tive essa responsabilidade, esse grupo de trabalho não só procedeu à execução da segunda Lei de Programação Militar, nos termos que estavam estabelecidos pelo despacho conjunto em causa, mas a certa altura, como eu lhe disse, surgiu a questão de saber se deveria ser introduzido o fator submarinos usados no processo de análise das soluções técnicas suscetíveis de garantirem a continuidade da capacidade submarina. E aí o Estado-Maior da Armada, uma vez que isso tinha uma dimensão diplomática, solicitou autorização ao Ministério da Defesa para que esse diálogo com as autoridades britânicas pudesse ser aprofundado. Designadamente, o que estava em causa era ter uma ideia mais clara das aptidões técnicas dos submarinos Upholder e do estado efetivo em que eles se encontravam, uma vez que se tratava de material usado. E eu dei a autorização para que o Estado-Maior da Armada prosseguisse no aprofundamento da possibilidade de adquirir submarinos usados em alternativa aos submarinos novos. Em relação aos helicópteros, a minha memória diz-me que eu só tropecei, salvo seja, nos helicópteros uma vez, que foi num processo de aquisição de helicópteros para o CIFICAP. Tratava-se de um financiamento comunitário que permitia adquirir helicópteros de grande porte, portanto, para efeitos de controlo da zona marítima e designadamente para efeitos de controlo da pesca. E esse concurso foi lançado por mim e acabou por não ser adjudicado. Por razões que constam do despacho que na altura eu me recordo ter emitido, tinham sobretudo a ver com o facto de que havia uma divergência entre o serviço, entre as pescas, para ser mais genérico, e a Força Aérea, na medida em que os helicópteros em causa teriam que ser operados pela Força Aérea, mas estavam, digamos assim, adjudicados a uma função não militar, a uma função civil. Daí a origem do seu financiamento, ser os fundos comunitários quanto ao controlo e à fiscalização da pesca. Não tenho de memória nenhuma intervenção minha quanto ao concurso que referiu, o EH 101, não tenho nenhuma memória quanto a essa matéria. Presumo que isso já tenha sido feito depois de eu ter saído do governo. Do que tenho memória, isso sim, é de que o Exército considerou sempre como um programa prioritário a capacidade aérea própria. Quer os helicópteros de transporte, quer os helicópteros táticos. Isso sim. E isso constava da Lei de Programação Militar e durante a minha vigência, que eu me recorde, não houve nenhuma decisão específica sobre essa matéria, a não ser a de manter na Lei de Programação Militar, ou na revisão da Lei de Programação Militar, em 1997, a questão da capacidade aérea do Exército. Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de lhe perguntar ainda
relativamente a consultores jurídicos nestes processos, nomeadamente com os helicópteros, mas diz que não tem referência, que não foi da responsabilidade do seu doutor, mas nomeadamente relativamente aos submarinos, e tendo em conta que iniciou esse processo, se na fase em que os processos estavam e no seu tratamento se envolvia a existência de consultores financeiros e jurídicos para o processo, se nessa fase eles já existiam e se existiam, quais eram eles? Não, o Ministério tratou sempre dessa questão dentro de casa, com a prata da casa, os serviços. Havia um grupo específico no Estado-Maior da Armada e a coordenação era feita diretamente através da Direção-Geral de Armamento com a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. Eu não contratei para o Ministério nunca nem consultores financeiros, nem consultores jurídicos durante os 2 anos em que fui Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Vitorino, para terminar as questões que gostava de lhe colocar, 2 questões de caráter mais geral, até tendo em conta aquilo que é a experiência no desempenho depois de funções também internacionais. Como é que considera e como é que avalia a importância destes contratos de contrapartidas que discutimos aqui para a economia nacional e considerando que eles são importantes, se não considera que tem havido um comportamento pouco zeloso, para não dizer lesivo, da parte dos governos no não cumprimento dos contratos, tendo em conta que a avaliação feita pela última Comissão de Contrapartidas em 2010 apontava para que mais de 70% das contrapartidas não estavam cumpridas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado, à época de que eu me recorde, a questão das contrapartidas era ainda o paradigma dominante. Eu creio que, até pelas razões que invocou, hoje eu creio que a doutrina dominante é diferente daquela que existia à época. Creio que hoje a questão das contrapartidas é vista de uma maneira substancialmente diferente do que era durante aqueles anos. De todo modo, as contrapartidas estão normalmente associadas a contratos. Como eu lhe disse, eu já não estava no Governo quando a questão dos contratos foi celebrada e foi negociada, de certeza absoluta, e, portanto, eu creio que provavelmente a má experiência das contrapartidas que referiu deve-se não apenas à não efetivação dessas contrapartidas, mas também ao próprio modelo originário da lógica das contrapartidas. Obrigado, Sr. Deputado. Terminou? Tá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se na lista de perguntas o Bloco de Esquerda e, portanto, eu vou dar a palavra para a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe também de 10 minutos, Sr. Deputado, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e também o Dr. António Vitorino. Agradecer a sua presença aqui. Tenho um conjunto de questões para lhe colocar. Talvez algumas já tenham sido respondidas, mas ainda assim acho que vale sempre a pena tentar aprofundar alguns destes temas. Já disse aqui, sabemos, foi Ministro e responsável pela pasta da Defesa entre 95 e 97. A minha pergunta é, durante esse período em que esteve à frente da pasta da Defesa, além dos submarinos, foram identificadas outras necessidades de equipamento por parte de algum dos ramos das Forças Armadas? Foi feito algum pedido, alguma recomendação para a contratação de mais equipamentos? Ou os submarinos foram a única necessidade e o único processo que se identificou como necessário abrir? Ficaram outros no caminho? Não houve sequer essa possibilidade? Perceber um bocadinho o contexto em que exerceu as suas funções e o que é que se discutia na altura em termos de aquisição de equipamento militar, além dos submarinos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu fiz apenas referência aos submarinos porque, da leitura do objeto desta comissão, o único equipamento militar
com o qual eu tive algum convívio durante o exercício de funções governativas foi exatamente os submarinos. Mas, do ponto de vista das necessidades de equipamento, eu creio que se perguntar isso aos chefes de Estado-Maior dos 3 ramos, não tem uma lista, tem um lençol. De todo modo, há que distinguir 2 coisas. Uma são as prioridades de equipamento que estavam definidas na Lei de Programação Militar de 1993 e que foram revistas em 1997. Aí tem vários elementos de prioridades. Como eu já disse, os helicópteros de transporte, os helicópteros de combate para o Exército, as viaturas blindadas para o Exército, a substituição das velhas Chaimite, à época, tem também o midlife upgrade dos F-16, tinha a prazo a perspectiva da necessidade de modernizar a frota dos CASAs, a própria frota dos C-130, que já tinha o seu horizonte contado. Tinha a parte toda da Marinha, da Armada, em relação à substituição das velhas fragatas que estavam em fim de período de validade. Portanto, a lista era grande, ela consta da Lei de Programação Militar de 93 e da Lei de Programação Militar de 97. Estes eram, digamos assim, equipamentos infraestruturantes da função das Forças Armadas. Em virtude de Portugal ter participado na operação militar da NATO na Bósnia-Herzegovina, foi necessário proceder à aquisição de alguns equipamentos específicos para essa missão, que estavam, digamos assim, para além do que eram os equipamentos infraestruturais das Forças Armadas. O essencial dessas aquisições foi feita antes de eu ser Ministro, embora alguns dos concursos atinentes a essas aquisições já só tenham terminado durante o período em que eu fui Ministro da Defesa. Mas lembro-me que por exemplo, havia questões de fardamento que eram importantes, porque as Forças Armadas portuguesas nunca tinham atuado em solo europeu desde a Guerra de 14-18 e, portanto, uma operação na Bósnia-Herzegovina exigia um tipo de fardamento bastante diferente daquele que era utilizado em Moçambique ou em Angola, que tinham sido as missões. E, portanto, foi aí que eu fiz as delícias da aprendizagem das virtualidades do Gore-Tex, que é uma coisa que eu nem sabia que existia, ou que tive que passar a estudar a consistência das botas perante o inverno dos Cárpatos, ou que, inclusivamente, descobri que era preciso ter um líquido adicional para juntar à gasolina para garantir que as velhas Chaimites não ficavam bloqueadas porque o inverno da Bósnia congelava a gasolina e impedia que as viaturas militares funcionassem. Foi esse tipo de coisas, digamos assim, de muito curto prazo, que eu tive que tratar quando se tratou de garantir que a força portuguesa na Bósnia tinha condições de operar naquele ambiente completamente diferente daquele que era o ambiente tradicional das Forças Armadas Portuguesas. Obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada. Muito obrigada. Independentemente destes pormenores e destes equipamentos de mais pormenor, a minha pergunta é se são identificadas várias necessidades infraestruturais grandes ou de grande monta, se ambas têm enquadramento na Lei de Programação Militar, porque é que os submarinos têm início nesse momento e não outras necessidades do Exército, ou que aqui foram identificadas, de helicópteros ou de fragatas, porque é que são os submarinos dentro de um leque grande de necessidades identificadas que têm seguimento naquela altura e não outras? O que é que tinha mais os submarinos que os outros? Ou em que é que nós precisávamos mais submarinos do que precisávamos de qualquer outro equipamento? Essa é a pergunta de fundo que... Peço desculpa, não tinha percebido essa dimensão da pergunta.
vamos ver, eu não sei se serei o melhor destinatário dessa pergunta, porque a decisão de dar prioridade aos submarinos é anterior. É, como eu lhe disse, da Lei de Programação Militar de 93 e da Diretiva Ministerial de Execução da Lei de Programação Militar também de 93. O que eu lhe posso dizer é qual é a minha interpretação dessa prioridade conferida aos submarinos. É que, como eu comecei por dizer, a Lei de Programação Militar de 1987 tinha um paradigma, que era a da modernização dos albacoras, dos submarinos que estavam em operação. O que se verificou a certa altura, que eu não lhe sei precisar no tempo, porque foi anterior à minha responsabilidade na área, mas o que se verificou na altura foi que não só esses submarinos estavam cada vez mais próximos do prazo limite da sua capacidade operacional, do seu prazo de vida útil, como inclusivamente esses submarinos eram, salvo erro, de origem francesa e eram da Dassault, se não me engano, mas não vou jurar nesta parte. Sei que a certa altura, portanto, antes de eu ser Ministro da Defesa, foi pelos franceses expressa a ideia de que eles iriam desativar aquela classe de submarinos e que, portanto, as condições de manutenção desses submarinos tinham um prazo limite de vida. E presumo eu, mas isto é uma interpretação pessoal, que tenha sido essa a razão determinante que levou à alteração de paradigma da primeira para a segunda Lei de Programação Militar. Enquanto que na primeira Lei de Programação Militar, como eu disse, tudo estava centrado na modernização dos albacoras, na segunda Lei de Programação Militar, de 1993, abre-se a via da possibilidade de aquisição de outros submarinos novos. Quanto às razões, bom, é melhor perguntarem aos marinheiros, que são quem pode responder melhor a essa pergunta. O argumento essencial, à época que eu me recordo, era que os submarinos eram uma arma estratégica importante para garantir o controlo de um espaço económico e de um espaço marítimo tão vasto como o que está sob a responsabilidade do Estado português. Senhor, obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir. Muito obrigada. Já o disse várias vezes que há um momento com a nova lei de programação militar, mas também com as conclusões do relatório do Grupo Coordenador do Programa de Manutenção da Capacidade Submarina, que é criado em 95, e esse relatório tem duas opções, que é compra de novos equipamentos, ou compra novos, ou compra de equipamentos usados, e faz estas duas recomendações, ou apresenta estas duas opções, como aliás já aqui foi dito. A minha pergunta diz respeito a estas opções entre compra de novos, compra de usados, manutenção dos existentes. Se ficou alguma coisa decidida durante o tempo em que esteve à frente do Ministério da Defesa, havia alguma inclinação para uma das opções, houve algum estudo técnico feito para que se decidisse ou por uma ou por outra, houve alguma definição das necessidades técnicas desses novos equipamentos, nomeadamente a tecnologia AIP, a autonomia dos submarinos, sem vir à superfície, e adiantou-nos aqui que houve na altura conversações com o Reino Unido para uma possibilidade que o Estado português pudesse adquirir esses equipamentos em segunda mão ao Reino Unido. Porquê é que isso não foi para a frente? Essas conversações tiveram início, não tiveram? Não sabemos, porque é um fator novo, nós não sabíamos eu pelo menos não tinha conhecimento dessa informação, e perceber um bocadinho qual foi a conclusão dessas conversações e porque é que essa hipótese de adquirir equipamentos ao Reino Unido não se concretizou, e se houve algum desenvolvimento durante o tempo em que foi Ministro da Defesa. Doutor, por responder. Obrigado. Sr. Deputado, como eu disse, houve uma decisão, eu tomei a decisão de autorizar o chefe do Estado-Maior da Armada de prosseguir e aprofundar os contactos com as autoridades militares britânicas para identificar melhor as características dos submarinos APOLA, que eram submarinos usados e que estavam em vias de ser alienados pelo Reino Unido, como depois foram, aliás.
O Reino Unido acabou por, se a memória me não falha, vender esses submarinos ao Canadá. E, portanto, durante o período em que eu fui responsável, eu autorizei o Estado-Maior da Armada a aprofundar, para responder a algumas das perguntas que a senhora deputada colocou. Qual era o estado em que eles se encontravam, qual era a sua autonomia, qual era o seu período útil de vida, porque, como deve calcular, do ponto de vista financeiro, os submarinos usados seriam sempre mais baratos do que os submarinos novos, por definição. Como eu expliquei na minha intervenção inicial, pareceu-me, na altura, ainda hoje acho que decidi bem, para lhe ser sincero, que mantendo as duas vias em paralelo, era uma forma de alavancar a margem negocial do Estado português. Porque, como sabe, não há no mercado global dezenas de fabricantes de submarinos. Há um número muito limitado. E que quando um Estado negocia com fabricantes de submarinos, a sua margem negocial é limitada. A possibilidade de ter duas vias alternativas sempre me pareceu reforçar a posição negocial do Estado português, fosse qual fosse a solução que viesse a ser adotada afinal. E, portanto, durante os 2 anos em que eu estive no Ministério da Defesa, mantive sempre em paralelo as duas hipóteses, novos ou usados. Sr. Deputado. Obrigada. Mas a hipótese do Reino Unido cai ainda durante o seu mandato ou é descartada depois e, uma vez tendo a autorização para que esse estudo fosse feito, se houve alguma conclusão ainda enquanto estava em exercício de funções? Perceber só um bocadinho esta lógica temporal e cronológica. Sra. Deputada, eu aqui falo como observador. Se em janeiro de 98 o governo de então, de que eu já não fazia parte, abriu um concurso para submarinos novos ou usados, porque esse foi o figurino do concurso que foi aberto em 98, isso significa que durante o meu período de responsabilidades as duas hipóteses mantiveram-se sempre em aberto, sempre em paralelo, e eu não tomei nenhuma opção, nem por uma nem por outra, e aquilo que foi o produto do trabalho feito permitiu, portanto, ao Governo, em 98, abrir um concurso que mantinha ainda em cima da mesa essas duas alternativas. Sr. Deputado. Muito obrigada. Nós sabemos, ou é sabido também, que ainda em 96, e portanto durante o seu mandato, há conversas ou há conversações entre o consórcio alemão, ou o grupo alemão que acaba por ganhar este processo, e a ESCOM, a empresa, aliás, bastante conhecida da nossa praça hoje em dia por todos os piores motivos que possamos imaginar. A GSC e a ESCOM estabelecem na altura um contrato de cooperação para a criação de um modelo de financiamento e programa de contrapartidas. Só se pode imaginar que isto aconteça com vista ao processo de concurso de submarinos pelo Estado português, quer fosse para aquisição ou para manutenção. A minha pergunta é, uma vez que isto ocorre durante o período em que este processo está a ser estudado pelo Ministério, se o Ministério tinha algum conhecimento destas movimentações deste consórcio alemão, sabia deste processo de aproximação do consórcio alemão à ESCOM como forma de eventualmente poder concorrer a este processo, como é que os alemães tiveram conhecimento da abertura de um processo deste género em Portugal, porque estas movimentações logo em 96 e qual a sua relação com o Ministério? Havia conhecimento, não havia? Como é que podemos explicar estas notícias? Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, para responder. Obrigado. Bom, como é que sabem, não sei, mas era público. Portanto, admito que quem fabrica submarinos saiba quais são os países que podem estar. Não, pois, pormenores não podiam ter, por uma razão simples, porque a única coisa que existia era a decisão de haver uma modernização da capacidade submarina, porque, inclusivamente, o figurino concreto, como lhe digo, eu deixei-o completamente em aberto. Novos ou usados.
Portanto, de certeza absoluta que ninguém podia ter à partida a garantia de que seriam ou uns ou outros, e a melhor prova do que eu estou a dizer é que o próprio Governo abriu um concurso nessa base, ou novos ou usados. O que eu reconheço que é uma forma atípica de abrir um concurso e que suscita questões de comparabilidade complexas entre material novo e material usado. Mas, de todo modo, eu sempre achei que isso aumentava a capacidade negocial do Estado português. Eu nunca tive nenhum contacto, enquanto Ministro da Defesa, com os consórcios que vieram depois a concorrer. Nunca. Não me recordo, durante os 2 anos, ter aparecido qualquer tipo de consórcio. Contudo, os representantes dos países em causa, Reino Unido, Alemanha e França, várias vezes tomaram iniciativa junto do Governo, e quando eu digo do Governo não é só do Ministério da Defesa, para indagarem do nosso interesse em comprar submarinos e para, de alguma forma, assinalarem o interesse desses países em estarem presentes nesse concurso. Senhor, obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Esses contactos com o Governo foram feitos por quem do lado destes países, quem foi o interlocutor? Foram membros das empresas ou membros do Governo? Será que tem memória de quem foram as figuras que fizeram esses contactos? E, por outro lado, do lado do Governo português, quem é que serviu também de interlocutor nestas conversas? Foi o Ministério da Economia, suponho, ou o Ministério da Defesa, mas como é que estes contactos ocorreram e quem foram os seus interlocutores? Sempre agentes públicos, agentes privados representantes desses países? Qual é o contexto destas conversas e o seu conteúdo, se possível? Sr. Sr. Deputado, como eu lhe disse, não tive nenhum contacto com nenhuma entidade privada nesse contexto. Só posso falar sobre os meus contactos. Recordo-me de iniciativas do embaixador inglês em Lisboa, do embaixador alemão, do embaixador francês e de uma conversa que tive com o meu colega Ministro da Defesa do Reino Unido, George Robertson, numa cimeira da NATO ou numa cimeira da União da Europa Ocidental. Já não me lembro se era numa, se era noutra. Sr. Deputado. E, portanto, só para que fique claro, nunca ninguém do Governo foi contactado, teve algum contacto, nem com a ESCOM, nem com estes membros de empresas, este consórcio alemão que inclui 3 empresas. Sr. Deputada, como deve calcular, só posso responder por mim e a isso já respondi. Pode prosseguir, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. 2 últimas perguntas. A primeira é, já percebemos que durante o período em que manteve funções, manteve sempre as 2 vias em aberto como meio de alavancagem social. Podemos discutir ou não a racionalidade disso, mas a minha questão é outra, que é, se nesse período há interesse em estudar a hipótese de comprar em segunda mão, e se esse interesse é consubstanciado numa decisão para estudar uma hipótese em concreto, que é a hipótese do Reino Unido, eu presumo que o interesse ou a possibilidade de comprar submarinos novos também tenha sido consubstanciado numa análise de qualquer hipótese, ou seja, numa consulta a fornecedores. Pelo menos é o que faz sentido desta lógica, não é? Há 2 hipóteses, usados ou novos. Usados, vamos falar com o Reino Unido, que nos oferece essa possibilidade. Novos, vamos falar com quem para estudar essa possibilidade. Portanto, dentro deste contexto e desta lógica, a minha pergunta é se, em que medida é que essa hipótese foi estudada, em que medida é que foram consultados fornecedores para ter uma ideia de preços, características, para poder fazer uma comparação com a hipótese de submarinos usados do Reino Unido. Sr. Doutor, para responder. Muito obrigado. Sra. Deputada, naturalmente que foi feita uma prospecção do mercado, isso deve constar dos relatórios do Estado-Maior da Armada, que era quem tinha essa incumbência, até porque havia submarinos novos já operacionais, mas também havia submarinos novos apenas em protótipo ou até, inclusivamente, em projeto. E, portanto, sobre contactos a fornecedores, a única coisa que eu lhe posso dizer pelo meu lado é que eu nunca falei com nenhum fornecedor de submarinos, garanto. Quanto à prospecção em relação aos ingleses,
Sim, exatamente como eu lhe disse, se o Estado-Maior da Armada me pediu autorização para prosseguir essas conversações, foi exatamente para permitir estabelecer um canal que levasse o grupo técnico que no Estado-Maior da Armada era responsável pela matéria a aprofundar as condições efetivas daqueles submarinos que existiam, esses existiam, os Apolders existiam, analisar o seu estado e o seu potencial futuro e nesse sentido, portanto, se quiser ver as coisas nessa perspectiva, o Estado-Maior da Armada teve contacto com esse potencial fornecedor, a Armada do Reino Unido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma pergunta? É a última pergunta, Sr. Presidente. O PRAS, que é o Programa Relativo à Aquisição de Submarinos, é aprovado em janeiro de 98 e, portanto, 6 meses depois de ter abandonado, 6 meses não, 1 ano, depois de ter abandonado o Governo e o Ministério da Defesa. Neste momento inicia-se o processo de seleção de fornecedores, tanto que em agosto de 98 há um relatório onde já vem uma avaliação de várias propostas feitas por fornecedores em concreto. Aliás, uma avaliação que diz que estes alemães que acabam por ganhar o projeto são aqueles que oferecem uma menor qualidade na oferta. Minha pergunta é se teve algum envolvimento na elaboração deste prazo, ou se algum deste processo começa ainda durante o seu mandato, nomeadamente consulta a fornecedores, já percebemos que não, aparentemente, mas tentar perceber, uma vez que ele é aprovado em janeiro de 98, se este processo já vinha, novembro de 97, 3 meses depois, sim, se já vinha do seu mandato e como é que este acompanhamento é feito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado, claro que sim, eu tentei explicar quais foram as iniciativas que tomei durante esses 2 anos, entre novembro de 95 e novembro de 97. Portanto, todos os estudos que foram feitos durante esse período foram utilizados como base para a abertura do concurso em janeiro de 1998. Com certeza que sim. Sra. Deputada, terminou? Mais alguma pergunta? Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao partido seguinte nesta primeira ronda, é o Partido Social Democrata, e, portanto, o Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado, faz favor, pode iniciar, dispõe também de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento, obviamente, o Dr. António Vitorino e começaria a benefício de quem nos ouve, mas também a benefício da própria Comissão, por colocar uma questão de enquadramento, Sr. Doutor, que se prende com o seguinte. Uma das questões, ou se quiser, uma das pré-questões que se coloca quando se aborda este tema, ou pelo menos a partir do cidadão comum, é: Portugal precisa ou não precisa de submarinos? Precisava ou não precisava de submarinos? E porquê é que Portugal precisa de gastar ou não dinheiro em submarinos? E, portanto, sem prejuízo da opinião de cada uma das pessoas ouvidas, a opinião do Sr. Doutor não é menos relevante, muito pelo contrário, pelas superiores responsabilidades que assumiu e, portanto, pediu-lhe um comentário sobre se partilha da opinião que Portugal necessita e porque é que necessita de submarinos e, se calhar, Portugal muito mais do que outros países, mesmo países europeus. Segundo, e ainda dentro desta primeira pergunta, para depois fazermos aqui pergunta-resposta, presumo que é assim que está estabelecido, era perguntar-lhe se partilha da opinião de que em 83, 85, 87, neste período em que estava em vigor a Lei de Programação Militar, que Vossa Excelência encarregue de rever, entendeu, pelo que eu percebi, corrigir-me-á se não for assim, entendeu não rever ou pelo menos infletir nos seus elementos mais relevantes, existia ou não um larguíssimo consenso, quer do ponto de vista das chefias militares, mas também do ponto de vista político, quanto à necessidade desta modernização e à necessidade da aquisição destes equipamentos. E digo isto na medida em que assistimos durante este período, ou pelo menos durante este período, a mudanças sensíveis, nomeadamente de governo ou de forças políticas que o lideravam. E, portanto, a questão é, primeiro, da necessidade, se partilha da importância da necessidade de Portugal ter submarinos,
submarinos e, segundo, se partilha também de que existia, não na opinião pública, certamente, mas garantidamente nos dirigentes políticos e nas chefias militares, um largo consenso quanto à necessidade de realizar esta modernização por esta via. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Eu creio que, tal como eu disse na minha intervenção inicial, a mudança de paradigma verifica-se em 93. Até 93, a regra era a modernização dos submarinos existentes, da classe Albacora, salvo erro, e a partir de 93 inscreve-se um programa de modernização dos submarinos, na segunda Lei de Programação Militar, que depois é objeto de uma diretiva ministerial de execução da Lei de Programação Militar e que estabelece como prioridade a questão da substituição da capacidade submarina. Se quiser, do ponto de vista político, a opção que estava em cima da mesa era esta. Havia um prazo limite de validade e de capacidade de manutenção dos submarinos existentes. E, portanto, a escolha era esta. Ou se procedia atempadamente à substituição e se mantinha uma capacidade submarina em Portugal, ou abdicávamos de ter capacidade submarina. Era a escolha política. Mas essa escolha política foi dirimida em 93 e eu não a alterei em 97. No sentido de que era de manter a capacidade submarina. Se quiser, sobre o debate estratégico, isso aí há várias opiniões. Do ponto de vista de consenso político, eu creio que basta ver as votações nesta Assembleia da República das leis de programação militar à época para responder à sua pergunta. Quanto à questão de consenso militar, aí o Sr. Deputado perdoar-me-á que eu não entro em grandes pormenores, mas há sempre uma dimensão de competição nos equipamentos dentre os três ramos das Forças Armadas. E, portanto, e como os recursos são escassos, é evidente que um equipamento com as características dos submarinos e com o custo associado, não se pode dizer que seja exatamente o cúmulo da popularidade junto dos outros ramos das Forças Armadas, porquanto implica, obviamente, fazer escolhas. E considerando o universo escasso dos recursos. Enfim, toda a gente conhece a controvérsia, não lhe chamo polémica, mas digo, as divergências que existem, por exemplo, da parte do General Loureiro dos Santos, que sempre achou que a decisão de comprar submarinos era uma decisão errada, e, portanto, não lhe esconderei que a opinião do ex-General Loureiro dos Santos de alguma forma encontrava respaldo no ramo a que ele pertence, no Exército. Agora, uma coisa é o debate sobre a valia estratégica dos submarinos, outra coisa depois é a disputa de recursos escassos entre os ramos das Forças Armadas. Obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado. Sr. Doutor, em 95 é definido deste despacho conjunto como prioridade prosseguir este programa. Vossa Excelência prossegue, até porque referiu aqui, tínhamos aqui um problema de timing, ou seja, existia o risco de obsolescência, se eu bem percebi, dos próprios submarinos à disposição da Armada e urgia encontrar uma solução. Tem ideia, se é que nos pode dizer, de que meios financeiros é que o Estado português teria que se dotar e se eles existiam? Doutor. Em relação ao despacho conjunto do Dr. Figueiredo Lopes e do engenheiro Mira Amaral, ele foi executado já também durante o período de vigência do governo de que eu fui responsável. Não escondo que a questão do período útil de vida de um equipamento deste género é sempre suscetível de várias interpretações. Havia 3 submarinos, salvo erro, na altura, e, segundo o que me diz a minha memória, um deles já não estava operacional porque estava a ser utilizado como, digamos assim,
fonte de fornecimento de peças para os outros dois. Havia, portanto, uma redução da capacidade e esse tipo de utilização, o que obviamente introduz um fator de incerteza sobre o prazo máximo de vida útil de um equipamento. Nós não sabemos, não é? O que era claro, isso sim, no meu tempo já era claro, era que as operações de manutenção asseguradas pelo fabricante iriam ser desativadas a um prazo de vista. E, portanto, havia aí um problema sério em relação à garantia da operacionalidade dos submarinos. Quanto aos meios financeiros, o Sr. Deputado conhece melhor do que eu como é que as verbas são inscritas na Lei de Programação Militar. São muitas vezes programas plurianuais, onde se inscreve à cabeça uma verba para garantir a existência do programa, utilizando linguagem aeronáutica, para garantir o slot do programa, mas o escalonamento da despesa no tempo é feito ao longo de vários anos, e no caso dos submarinos era difícil calcular à cabeça qual era o dispêndio total que um tal equipamento iria envolver, em virtude das várias questões em aberto. Olha, desde logo, novos ou usados. Só isso introduz um diferencial de custo relevante. Em segundo lugar, 3 ou 2, que era outra das questões que estava em aberto. E, aliás, se a memória me não trai neste ponto, o concurso foi aberto com essa hipótese, portanto não havia sequer um número muito fechado quanto à quantidade de submarinos que estavam em questão. Em terceiro lugar, o próprio custo. O custo era difícil de determinar à cabeça, na medida em que havia várias opções a tomar. Recordo-me das discussões nesse tempo. O tipo de motor. Bom, não estava em causa comparar submarinos nucleares, como é evidente, para um país como Portugal, mas havia várias modalidades de motor que tinham implicações no grau de profundidade que o submarino podia atingir, na velocidade que poderia atingir, até na capacidade, diga-se de passagem, o número de homens e o tipo de operações que podia desempenhar. Mas havia vários tipos de motores, porque nem sempre... O submarino não é, tanto quanto eu consigo perceber, como leigo nessa matéria, não é um produto acabado. Mal comparado, é composto de componentes, não é? Por exemplo, uma questão relevante era saber o tipo de armamento. O tipo de armamento tem muita influência no custo global do aparelho. Os tipos de torpedos, exige uma instalação específica para comportar os torpedos, enfim, não vou entrar por esse debate, mas isso também teria uma influência grande no custo. E depois, last but not least, essa decisão eu nunca a tomei, mas estava em cima da mesa a questão, saber qual era a modalidade de aquisição. Porque uma coisa é a aquisição firme, outra coisa é um modelo de locação operacional, outra coisa é negociar com o próprio fornecedor as condições de pagamento, que são muito importantes. Portanto, nós já focámos na pergunta que o Sr. Deputado João Ramos fez, a questão das contrapartidas, mas há uma outra dimensão importante no preço, que são as condições de pagamento, as modalidades de pagamento. E isso, obviamente, só pode ser objeto de uma negociação quando se está perante a necessidade de fechar um contrato. Isso já está tudo para além do meu período de vigência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Doutor, se eu bem entendi, e espero não ter entendido mal, a disparidade de valores tinha tantas variáveis que seria difícil dizer quanto é que era necessário, se existia ou não existia. Sabia-se é que entre muito e muitíssimo seria, presumo. Seria sempre caro. Entre muito e muitíssimo. Na preparação do concurso, que vai ser lançado logo no início de 98, portanto pouco tempo depois do Sr. Doutor deixar o exercício de funções, pergunto-lhe, nesta preparação, porque a preparação poderia dizer que ocorreu durante o período em que exerceu funções como Ministro, que entidades é que estiveram envolvidas na preparação deste concurso?
Falou há pouco, obviamente, de uma espécie de liderança do Estado-Maior da Armada, mas que outras entidades, eventualmente, é que foram chamadas a participar na definição de condições técnicas, condições de aquisição e este conjunto de coisas que nos referiu e outras. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Durante o período em que eu estive no Ministério da Defesa, havia um grupo de trabalho na Armada, havia uma coordenação a nível da Direção-Geral de Armamento e a parte procedimental era tratada pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. E, como lhe disse, foram estas as entidades envolvidas na preparação do processo dos submarinos. Obrigado. Muito obrigado. Nessa altura estava previsto, e eu presumo que já foi abordado o tema, mas eu gostava de o esclarecer, estava previsto no modelo possível de aquisição a existência de contrapartidas, e que tipo de contrapartidas, e também perguntar-lhe se tem conhecimento, se nessa altura este modelo, que era o modelo que passava pela existência de contrapartidas, era o modelo original inventado pelos portugueses ou era um modelo relativamente comum noutras paragens e noutras aquisições deste tipo de equipamento? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor. Eu não tive nenhum, que me recordo, não tive nenhum envolvimento na questão das contrapartidas, mas o modelo era comum. Era comum. E como eu há pouco lhe chamei a atenção, eu acho que houve uma mudança de paradigma. Mas, à época, o paradigma dominante, não apenas, aliás, na área da defesa, para concursos, para grandes concursos de public procurement, digamos assim, o modelo vigente à época era o de contrapartidas. Sr. Deputado, pode prosseguir. Sr. Presidente, também formulou a última questão, e que é a seguinte. Se eu bem percebi também daquilo que fui lendo e tentando estudar deste assunto, existia a convicção da parte do Sr. Doutor de que em 97 seria possível, em tempo útil, e até atenta à urgência de reequipar a Armada, existia a possibilidade de, em 97, realizar os procedimentos concursais necessários, por forma a que em 2001 fosse possível nós termos à disposição da Armada esses submarinos. Dito de outra forma, era convicção do Sr. Doutor de que o seu governo ou o governo que lhe sucedesse, no espaço de 3 anos, conseguiria iniciar e fechar este processo, por forma que em 2001 houvesse submarinos. Foi assim? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder. Não percebi a questão da referência a 2001, devo confessar. Porquê 2001? Sr. Deputado. O Sr. Doutor vai me perdoar, permita-me por um segundo que o cite. Estou a ler o Diário da Assembleia da República, em que Vossa Excelência, numa intervenção, refere exatamente a que é imprescindível possa entrar em operação no ano 2001 sem que haja perda de capacidade submarina. Isto, estamos em março de 97, são declarações prestadas à Assembleia da República, foi aí que eu as retirei, espero com fidelidade. Obrigado. Não duvido. Não duvido. Aliás, como quem não se repete contradiz-se, eu só me eu só me posso repetir. Não, vamos ver. Como deve calcular, se eu citei essa data, foi porque era essa a data que, à época, a Armada dizia que constituía o prazo limite de vida útil dos submarinos. O que, aliás, como sabe, verificou-se não ser exato. Porque os submarinos Albacora passaram para além da Taprobana. Passaram para além de 2001. Portanto, mais do que as datas, o racional da minha posição era dizer: é preciso evitar uma solução de continuidade, isto é preciso impedir que haja perda da capacidade submarina. E, portanto, é preciso garantir que novos meios operacionais estejam disponíveis quando chegar ao termo de vida útil, quando chegarem ao termo de vida útil os atuais submarinos. 2001 terá sido, penso eu, a data que o Estado-Maior da Armada tinha prefixado como prazo limite de vida útil dos submarinos Albacora. Por acaso até subsistiram, e eu acho que os submarinos novos chegaram há poucos anos, não é? Há 3 anos, ou coisa assim do género, não? Em 2010, e portanto foi possível a Armada não perder a capacidade submarina, embora os novos submarinos só tenham chegado
pelos vistos 9 anos depois da data que estava aí prevista. Sr. Deputado, mais uma pergunta, dispõe de tempo ainda? No esclarecimento último, ainda dentro disto, sem prejuízo daquilo que a Armada afirmava ser a data limite, que percebemos depois que era relativamente relativa, a verdade é que era convicção do Sr. Ministro, do Sr. Doutor, era convicção do Sr. Doutor, à data, face aos elementos que expunha e àquilo que lhe diziam os serviços técnicos, de que seria possível montar e terminar o processo concursal por forma de, em 3 anos, o Governo ter fechado o assunto em 2001. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. A resposta é sim, no sentido que, embora eu tenha consciência, como disse há pouco, que, pelo meu lado, ao ter mantido em paralelo as duas hipóteses, submarinos novos ou submarinos usados, isso introduziria provavelmente um fator de complexidade acrescida na análise das propostas, mas eu sempre entendi que era vantajoso para o Estado português manter essas duas hipóteses alternativas. Quanto à organização do concurso propriamente dito, isso já não foi feito por mim, já foi feito pelo meu sucessor, pelo professor Veiga Simão. Muito obrigado. Sr. Deputado, mais alguma pergunta? Não, terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se na ordem de perguntas dos partidos, nesta primeira ronda, o Partido Socialista. Sr. Deputado José Magalhães. Senhor Tem a palavra, dispõe também de 10 minutos. Muito obrigado. Gostaria de transmitir também ao Dr. António Vitorino as saudações do nosso grupo parlamentar. O Dr. António Vitorino está por direito próprio na galeria dos Ministros da Defesa Nacional, mas seguramente não no top das entidades a inquirir em relação ao tema do nosso inquérito, que é muito preciso. Não nos opusemos à audição, naturalmente, como não nos oporíamos à convocação de quem quer que fosse, o contestável Nuno Alves Pereira, ele próprio, para os antecedentes, mas na verdade só podia falar, como falou, da pré-história do processo de contratação com o German Submarine Consortium, e portanto não está em causa neste inquérito se Portugal precisava ou precisa de uma capacidade submarina. A opção foi determinada por lei, como sublinhou. O que está em causa é saber se este contrato de aquisição e o contrato de contrapartida serviram o interesse público, quanto custou esse processo, e também está em causa um segundo aspecto, que é, tendo o Estado alemão condenado por corrupção pessoas e a empresa Ferrostal, está em causa saber se o Estado português é capaz de localizar, julgar os corrompidos em Portugal, e sobre essa matéria o Sr. não tem obviamente nada a declarar, julgo eu. E portanto o que eu lhe perguntava basicamente é se entende concluir o seu depoimento com alguma reflexão que tenha a ver com o objeto do inquérito, isto é, com os quesitos que nós formulamos e a que temos que responder, e absolutamente mais nada, uma vez que já teve ocasião até de funcionar como, em certo sentido, consultor da nossa Comissão em relação a questões várias, desde a contratação pública até aos paradigmas de contratação de equipamento militar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder. Muito obrigado, Sr. Dr. José Magalhães. Verdadeiramente, como eu disse à Comissão, foi este o período de tempo em que eu tive responsabilidades diretas sobre esta matéria. Não acompanhei o processo subsequente, depois vi o que veio nos jornais. O que talvez possa sublinhar é que, dentro das prioridades de investimento em equipamento militar, eu não alterei a prioridade que tinha sido definida em 1993, quando foi feita a segunda Lei de Programação Militar e quando foi estabelecida na Diretiva Ministerial, salvo erro, de dezembro desse ano, a prioridade ao Programa de Capacidade Submarina. E esta razão de continuidade tem a ver, essencialmente, com os motivos que eu citei aqui há pouco, que eram a indicação de que havia um prazo limite de vigência para os submarinos então operacionais, com, enfim, a margem de incerteza que eu também sublinhei, na medida em que, como se vê, esse prazo de vigência estava suposto ser 1 e acabou por ser
até bastante mais extensos, mais extenso. Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Não tem mais nada a perguntar? Tá, muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se na ordem e será nesta primeira ronda o último grupo parlamentar a inquirir o Sr. Deputado António Vitorino, CDS-PP, e por isso eu dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, que dispõe também de 10 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Dr. António Vitorino, agradecer-lhe estar connosco aqui hoje e queria dizer-lhe que em relação às audições que solicitamos, o nosso objetivo é e foi sempre nesta Comissão o cabal esclarecimento. Nós não estamos aqui nem para quebrar consensos que há muito foram feitos, designadamente acerca da capacidade submarina, mas muitos outros acerca da defesa, e isto também, naturalmente, que não é um tribunal e, portanto, eu peço que entenda as perguntas que lhe vou fazer e que são factuais no sentido do cabal esclarecimento, até porque eu creio que os seus esclarecimentos aqui podem ser importantes pelo seguinte: de facto, aquilo que se verifica é que este concurso é lançado já depois do seu mandato, no mandato do Ministro Veiga Simão, que infelizmente já não está entre nós. Mas em todo caso, como aliás já teve aqui a oportunidade de dizer, muitas das coisas são feitas e muitas dos atos preparatórios são feitos durante o seu mandato e eu tentarei fazer-lhe perguntas apenas durante a vigência do seu mandato. Ora, a primeira pergunta, porque se estamos aqui numa comissão de inquérito sobre a aquisição de material militar, a primeira pergunta que temos que fazer é se este material militar era preciso ou não. Mais do que a discussão que virá depois dos novos usados, é se era preciso haver submarinos. O Sr. eu creio eu já respondeu, porque disse-nos, e eu cito, creio eu que estarei a citar bem, a escolha foi feita em 1993 na Lei de Programação Militar, aliás não é feita por um Ministro, é feita por via legislativa e aprovada aqui na Assembleia da República, e acrescentou, eu não a alterei. Pergunto eu, não a alterou porque concordava com a escolha, é isso? Naturalmente. Percebi bem. Então, bom, regressando aqui a esta cronologia, na abertura deste concurso do programa relativo à aquisição de submarinos, ele é preparado, ele é aprovado cerca de 2 meses a seguir ao seu mandato, ou seja, em 30 de janeiro, o seu mandato, creio eu, acaba em fins de novembro de 97, esta abertura é de 30 de janeiro, e ele é feito com base no trabalho de um grupo coordenador que tinha funcionado, que tinha sido constituído antes do seu mandato, como aqui já mencionou, pelo seu antecessor de um governo diferente, o Ministro Figueiredo Lopes, mas que este grupo coordenador funcionou durante o seu mandato. A primeira questão que eu lhe tinha para colocar era sobre um relatório, que aliás foi aqui ontem mencionado, um relatório que não é, porque é dito no ponto 3 desta resolução, que é um relatório de 24 de julho de 1996, feito por este grupo coordenador, que enquadra esta matéria. O que eu lhe perguntava é, para além da questão dos submarinos novos ou usados, que é explícito que fazia parte deste relatório, quais eram os principais pontos abordados, se a sua memória naturalmente lhe permitir, quais são os principais pontos abordados por este relatório. Aproveitando também para dizer que, independentemente da sua memória, o CDS vai requerer que este relatório faça parte do espólio desta Comissão, porque ontem verificamos que ele não fazia parte e parece-nos essencial conhecê-lo a fundo, mas de qualquer maneira, se puder, para nos ajudar, dizer-nos da sua memória o que é que lhe parecia mais importante, seria bom. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. António Vitorino. Sr. Deputado, lamento, mas não tenho memória do conteúdo desse relatório de 96, então nem sequer estou, quer dizer, não estou a ver sequer se terá incidido sobre ele algum despacho meu. Sra. Deputada. Não vale a pena então perguntar-lhe se este foi o único deste grupo coordenador, ou seja, existiu um grupo coordenador sobre a capacidade submarina durante todo o seu mandato, que já estava constituído quando o Sr. Doutor tomou posse e que depois redundou neste programa relativo para a aquisição de submarinos já depois da sua saída. O que eu pergunto é, tem alguma memória do que foi o resultado do trabalho deste grupo durante o seu mandato? Sra. Deputada, eu relacionava-me sobre esta matéria com 2 entidades, o chefe de Estado-Maior da Armada e o Diretor-Geral do Armamento. Eram as entidades que tinham diálogo direto com o Ministro. O
que o grupo de trabalho produzia era-me transmitido por essas vias. E, do que eu tenho memória, a certa altura o grupo de trabalho entendeu que devia aprofundar a análise da questão dos submarinos de segunda mão, dos submarinos usados. E sobre isso eu dei uma resposta. Sim. Agora, eu não tinha nenhuma relação direta, pessoal, como ministro, com o grupo de trabalho. Era sempre por via da hierarquia. Obrigado, Sr. Sra. Deputada, pode prosseguir. Muito obrigada, porque esta questão importa bastante conhecer. Já nos disse também que sobre submarinos novos e submarinos usados, depreendo bem que achava que ambas as opções poderiam ter interesse e mais, que para além de ambas poderem ter interesse, tinha interesse negocial para o Estado português manter as duas em aberto. Ou seja, aquilo que nos disse, se compreendi bem, é que estar a fazer à partida uma escolha antes da abertura do concurso entre submarinos novos ou submarinos usados diminuía a nossa margem de manobra em negociações. Nossa, enquanto portugueses, sim. Muito obrigado, Sr. Sim, a razão determinante pela qual mantive em paralelo as duas opções era porque me parecia que isso ampliava a margem de negociação do Estado português, fosse qual fosse a opção que viesse a ser tomada afinal. Naturalmente que há outras dimensões, o custo. Como dizia há pouco o Sr. Deputado, mesmo que seja entre muito e muitíssimo, há uma diferença entre o muito e o muitíssimo, não é? E, portanto, sendo escassos os recursos do Estado português para equipamento das Forças Armadas, a questão do custo era uma questão muito importante e muito relevante, até para avaliar da execuibilidade do programa, digamos assim. E, portanto, eu mantive sempre as duas hipóteses em paralelo com essa preocupação. Achei que, algures no processo, no percurso, haveria um momento onde seria necessário tomar uma opção. Mas essa opção devia ser tomada com base em todos os dados disponíveis e não apenas com base num princípio qualquer de gostar de coisas novas ou de coisas usadas. Isso para mim não era critério. Muito obrigado, Sr. Deputada Cecília Meirelles. Muito bem, passando àquilo que foi o concurso propriamente dito, e eu desde já penalizo-me por lhe estar a fazer perguntas, mas a verdade é que, como o Sr. Ministro Veiga Simão, infelizmente já não está entre nós, e por outro lado, como ele foi lançado 2 meses a seguir ao seu mandato, eu vou-lhe fazer algumas perguntas sobre o modelo de concurso adotado, naturalmente que poderá não ter a resposta para me dar, mas sendo natural que ele tenha sido preparado durante o seu mandato, porque não é, obviamente, em 2 meses que se prepara um concurso destes, eu também sei que não são os ministros que os preparam, que são normalmente preparados por serviços técnicos, mas em todo caso poderá ter alguma informação para nos dar sobre escolhas que a mim me parecem fulcrais para se perceber todo este processo. E a primeira coisa, a primeira escolha que está plasmada nesta resolução é a seguinte, e isso é dito logo, aliás, no preâmbulo, diz: o processo inicia-se com convites apenas dirigidos às entidades que foram consultadas pelo referido grupo coordenador do Programa de Manutenção da Capacidade Submarina, o tal grupo que foi constituído 1 mês e meio antes do Sr. Doutor iniciar o mandato e que funcionou durante o seu mandato. Ora bem, isto significa que apenas este concurso foi fechado, apenas foram concorrentes entidades que já tinham sido consultadas por este tal grupo coordenador. E, aliás, a própria resolução diz-nos quais são essas entidades. Elas são 6. DCNI, que depois passa, aliás, à fase final, Fincantieri, GSC, que passa também, COCUMS AB, MOD UK Defence Export Service Organization e RDM Submarinos. O que eu lhe perguntava é se me sabe dizer, naturalmente se souber, mas me sabe dizer porque é que se optou por este modelo, por um modelo fechado em que não podia qualquer empresa concorrer, mas antes as empresas já estavam escolhidas à partida. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. António Vitorino, para responder. Não, Sr. Deputado, infelizmente não lhe sei responder, eu não sou responsável por essa resolução. Esses nomes, olha, devo-lhe dizer que desses nomes, alguns fazem-me soar campainhas, outros nem isso. Eu calculei porque já nos afirmou que nunca teve nenhum contacto com nenhum dos consórcios, mas compreenda que no âmbito desta comissão parece-me importante perceber porque é que se optou por um modelo fechado e não podendo nós questionar o titular da pasta à época, certamente depois interrogaremos alguns dos participantes neste grupo coordenador. Por último, também em relação
esta questão, porque ela parece-nos, já nos disse aqui, que em relação à questão das contrapartidas, elas eram o paradigma da época. Ou seja, hoje em dia nós discutimos, e com pertinência parece-me a mim, nós discutimos este modelo, mas à época eram assim que eram feitos grandes concursos de contratação pública. O que eu lhe perguntava, porque também esta matéria me parece pertinente, e pergunto-lhe porque é conhecedor do paradigma à época, aquilo que se percebe do andamento deste concurso é que as contrapartidas começam a ser prestadas ainda antes de se escolher um vencedor, ou seja, ainda se está nas fases de negociações e já estão a ser prestadas contrapartidas, em alguns casos até sem enquadramento contratual, sendo o contrato assinado quando algumas contrapartidas já são prestadas, o que me parece que cria e que criou aqui alguma confusão. O que eu lhe perguntava é, do seu conhecimento do que era o paradigma, isto era habitual, era assim que se fazia, ou pelo contrário foi uma exceção? Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputada, como disse, eu não tive nenhum contacto com as questões das contrapartidas e, portanto, não lhe posso responder a essa pergunta. Agora, se me pergunta contrapartidas por conta de um contrato, acho que revela um grau de confiança ou de autoconfiança, pelo menos assinalável. Mas, como deve calcular, cada um corre os riscos que quer correr. Eu sobre isso não tenho que emitir opinião. Obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada, mais alguma pergunta? Mais um pormenor, porque o Sr. Doutor disse que se tinha discutido se 2, 3 submarinos, foi isso. E eu perguntava-lhe se a sua memória é certa sobre esta matéria ou se poderá estar a induzi-lo em erro, ou se é a minha compreensão que me está a induzir em erro, porque eu lendo a resolução do Conselho de Ministros, a tal da abertura do concurso, que é feita 2 meses a seguir ao seu mandato, fala-se taxativamente em 3 submarinos a diesel e depois diz-se, em condições definidas pelo Ministro da Defesa Nacional, a aquisição pode contemplar 4 unidades. Portanto, nós não estávamos a discutir 2, 3, estávamos a discutir 3, 4. Eu pergunto se houve uma alteração daquilo que eram as suas diretrizes ou se já 20 anos depois já não se consegue lembrar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. António Vitorino. Sra. Deputada, se me diz que é isso que diz a resolução, então é porque a minha memória não me coloca na discussão 2, 3, mas 3, 4. O que, do ponto de vista absoluto, é apenas um erro de uma unidade, do ponto de vista relativo, de facto, é um erro de 25%. É um erro de muitíssimo. Agora, só para acrescentar, o meu ponto é que havia flexibilidade. Agora, se era entre 2 e 3, ou entre 3 e 4, confesso que já não me recordava. Sra. Deputada, mais alguma pergunta? Era só, Sr. Presidente, entregaremos depois por escrito o requerimento deste relatório, até porque nos parece muito importante perceber porque é que foi tomada esta opção, designadamente a opção de um concurso em que os concorrentes estavam definidos à partida, por opção política. Muito obrigado, Sr. Deputada. Faremos exatamente o mesmo que fizemos ontem com o requerimento entregue pelo Sr. Deputado José Magalhães e, portanto, no final dos nossos trabalhos ou no início da próxima audição, votaremos esse mesmo requerimento por uma questão de formalidade dos trabalhos da Comissão. Aguardar então que me apresente por escrito. Terminada esta primeira ronda, eu pergunto aos Srs. Deputados se desejam ainda questionar o Sr. Dr. António Vitorino na segunda ronda. O PCP faz-me sinal que não. Bloco de Esquerda, também não. Partido Social Democrata, também não. Partido Socialista, presumo que não, até dada a síntese das perguntas do deputado José Magalhães na primeira ronda. Deputada Cília Meireles acabou de perguntar, portanto, se terminou, não quererá continuar, seguramente, e, portanto, terminamos agora por aqui os nossos trabalhos, com alguma razão para o Presidente da Comissão, ao entender que várias audições poderiam concentrar um número maior de audições num só dia. Creio que, enfim, não será caso, à medida que avançamos, será ou mais fácil, Sr. Deputado, ou mais fácil, não sei, quer dizer, mas nós tivemos que ter este cuidado de dar um tempo suficiente para os ex-membros do Governo, e aqui eu só quis marcar o meu ponto, que de facto, hoje pelo menos seria possível fazermos mais uma audição. Mas pronto, mas por aqui está terminado. Retomaremos às 15 horas com a audição do ex-ministro da Defesa, Dr. Júlio Castro Caldas. Muito obrigado. E muito obrigado ao Dr. António Vitorino mais uma vez, e muito obrigado pelo seu esforço de memória e resposta.